Hoje o Op Show tá recheadíssimo de matérias inéditas para vocês, com os nossos repórteres indo a campo para trazer entrevistas e muita matéria legal. E falando em campo, na novela Deus Salve o Rei, tanto as casas da Amália, da Catarina e do Afonso têm as suas decorações baseadas em pedras de diferentes tamanhos, para dar aquele ar de novela medieval que ela tem. E a nossa repórter Carla, ela foi convidada a ir até o set e entrevistar a produção para saber como são feitos esses tipos de pedra para construir o cenário. Confere aí. Então, doutor, como ela está? Agora ela está bem, mas sua filha está um tanto fraca. É preciso reforçar a alimentação. Hoje nossa equipe veio aqui na pedreira da Semix conferir todo o processo de britagem das pedras que ajudam a compor o cenário da novela Deus Salve o Rei, tanto de Artena quanto Montemor. Vamos lá dar uma olhada? Então, é feita a extração através de um equipamento chamado escavadeiro, um caminhão, sobe, carregado e posta ali no equipamento chamado primário ou mandíbula, né? Qualquer um dos nomes, se você for na pedreira, vai ser conhecido. O caminhão faz o descarregamento. Essa mandíbula, ela trabalha por imprensamento, né? Ela recebe essa pedra e faz o imprensamento da pedra. Seguindo o fluxo, ela vai em outro equipamento chamado primário também, só que ele é um primário menor, né? Ele faz uma redução dessa pedra ainda, para que ela possa chegar no tamanho que é o tamanho que a gente utiliza para o segmento da produção. Depois que ela passa esse primário, ela passa numa peneira onde ela vai fazer a separação do rachão do equipamento que a gente chama de bica corrida, que é um processo que resulta em pó, brita 1 e pedrisco, que a gente usa isso para fazer um sistema de capa ou de forro para asfalto. Geralmente quem está fazendo a pavimentação usa. Esse material ele é descarregado no pulmão. Esse pulmão a gente tem uma calha vibratória que faz essa pedra descer em cima da esteira e vai levar para o segundo processo de britagem, que é o cone. Esse cone ele reduz novamente a pedra, produzindo a brita 2, a brita 1, o pedrisco e o pó, e segue para o peneiramento. Desse primeiro peneiramento, a gente já tem um pouco do material pronto para venda, que seria o pedrisco, a brita 1 e o pó. Só que esse cone ele trabalha de uma forma também de esmagamento, então isso faz com que ele produza só pedra na forma lamelar. Que é uma pedra que você até utiliza para jogar em pátio, você até faz concreto, se você vai construir uma casa, o pessoal ainda usa na betoneira e tal. Serve para fazer concretagem normal. Só que as concreteiras da cidade ou até de fora, elas preferem a pedra redonda, né? Então, para essa pedra sair redonda, a gente tem um outro equipamento chamado VSI ou Barmac, que antigamente era mais conhecido como Barmac. Esse VSI trabalha por força centrípeta, ele lança as pedras nas suas paredes, no centro ele tem uma espécie de pá cortante que vai cortando as pontas dessas pedras para deixar arredondado. Em seguida ele vai de novo para o peneiramento, aí faz todo o peneiramento, e daí a gente tem um material misto pronto para venda já. Ou um material só do VSI que a gente manda para as concreteiras aí. O material que sai só do VSI daí seria
bem menores. O tamanho, a classificação delas é igual. A diferença é só a forma, né? Tá. Porque se passa no cone, ela é lamelar. Se passa no BSI, ela vai ser arredondada. E essa parte arredondada é justamente para os nichos da concretagem, né? Para não acontecer de ficar aqueles vazios nos pilares, né? Porque às vezes eles atravessam, eles encaixam um em cima, se sobrepõem um sobre o outro e fica aquele vazio embaixo da pedra ali onde não entra o concreto. Então quando você desforma a caixaria, você vê aqueles buracos. Então o arredondamento da pedra é para isso. Pois é, bem bacana esse processo de britagem, não é mesmo, Vivian? Com certeza, Ana. E vale lembrar que os britadores, eles justamente têm esses objetivos, que é o de fragmentar grandes materiais a fim de se obter uma granulometria conveniente com o que você vai usar. E então a britagem, ela é basicamente uma operação unitária que ela pode ser utilizada em sucessivas etapas, equipamentos apropriados para redução de tamanhos convenientes. Ele varia desde 1000 milímetros até 10 milímetros mais ou menos de diâmetro ou a envergadura. E os principais tipos de britadores utilizados são os de rolo, mandíbula, giratórios, impacto, cônico e martelo. Bom, ainda falando de Deus Salve o Rei, para cuidar de todos os animaizinhos do set de Artena e Montemor, a produção tem que ficar ligada com a alimentação dos bichinhos. São cabras, cavalos e outros animais que ajudam a compor o set das feiras medievais e das batalhas. O Op Show preparou uma matéria mostrando os processos de alimentação e de preparo das rações dadas aos animais no set e nós vamos conferir agora. Obrigada por me ajudar, Diana. Imagina, quando precisasse chamar. Se eu estiver muito ocupada na minha barraca... Ai! Eu não tinha alternativa. Não podia deixar o coitado morrer lá na floresta. E ele não tem nenhuma família em Montemor que possa cuidar dele? Não, ele disse que ninguém. Thiago até se ofereceu para ir a Montemor avisar ao... Fala, galerinha da UP Show! Hoje eu tô aqui na Esperafico Agroindustrial para mostrar para vocês um pouquinho do processo de moagem de grãos que virarão rações para alimentar os nossos animaizinhos do estúdio. Além disso, a Esperafico também trabalha com moagem de farelo e grãos como milho e trigo. Eu vou chamar aqui com a gente a responsável pelo processo, a engenheira Bruna, e ela vai estar acompanhando a gente nessa visita. Boa tarde, pessoal. Vamos lá conferir? Vamos lá? O moinho não dá muito problema assim, tipo, de quebra é muito difícil. Quando vê que vai dar, a gente já faz o preventivo, né? Troca rolamento, troca coisa, é bem pouco. E parte de moagem que vocês viram ali, né? O processo de moagem é pneumático, que nós moe aqui, puxa por linha pneumática, 2.000 kg por hora. Tem um filtro lá também que faz essa compensação. O produto desce para baixo, o ar sai no filtro pneumático. E o processo desce a peneiração, sai a farinha, farelo. E é isso aí, ó, a parte de moagem. Sai 2.000 kg, entra grão, sai a porcentagem de farinha, 80% farinha, 75% a 80% farinha, 20% farelo. Os moedor ali é cilindro com 2 rolos, né? Um aperta contra o outro ali e processo. 4 raiado e o restante é liso, compressão e rotura, no caso, que ali é separado. Daí o brancista faz a separação da farinha, que é farinha ou que é farelo. Então, galerinha do Up Show, como podemos perceber, os moinhos são utilizados para manter as partículas uniformes, facilitando assim a homogeneização e a solubilização dos pós para fazer ração, por exemplo, como a gente pode acompanhar aqui. Então, gente, como a gente pode ver, no quesito qualidade, os nossos bichinhos estão bem alimentados. Muito obrigada, Bruna, por ter acompanhado a gente nesse processo. Obrigada a vocês, galerinha do Up Show, tá sempre sendo bem-vinda aqui na empresa. É com vocês aí no estúdio. Muito bem, vale a pena também ressaltar que o custo da energia tem uma grande parcela em relação ao custo total da operação de fragmentação. Então, gente, para isso servem as leis empíricas. Elas servem para calcular o quanto de energia vai ser gasta para realizar essa nossa operação de fragmentação.
Existem algumas leis empíricas teóricas, que seriam a de Hittinger e de Crick, e uma semiteórica, que seria a de Bond. Elas são muito utilizadas para calcular a quantidade de energia gasta em alguma operação. Essas são as mais utilizadas. E aí, Ana, como que tava o BBB ontem? Atualiza aí a gente pra saber o que tá acontecendo na casa. O BBB estava on fire, gente. Só deu brother tendo que aprender tudo sobre trocador de calor. O brother que conseguisse fazer o melhor dimensionamento iria ganhar a prova do anjo e conseguir dar imunidade para outro colega. Nossa. Isso. Só deu brother aprendendo sobre o método de Kern e fazendo dimensionamento. Que prova difícil. Sim, foi bem difícil. Mas para dar uma esfriada nos ânimos, a produção disponibilizou para os brothers um vídeo explicando um pouquinho sobre o assunto e assim eles conseguiram encarar mais esse desafio. Confere aí! Então, o Eduardo brigou com a Kelly, foi o maior babado. Tudo por causa da prova do anjo, que eles estavam fazendo plantão lá no Big Fone pra saber quem que se ia tocar ou não. E daí um começou a jogar água na cara do outro, foi horrível. Vocês dois nem têm chance de virar líder. Pois é. Atenção, começa agora a prova do anjo. Vocês devem ler os seguintes envelopes e seguir as instruções disponibilizadas neles e no vídeo disponível no notebook. A prova garante direito de imunidade a 2 participantes. Boa sorte. Prova: dimensionar um trocador de calor casco e tubo por método de Kern. Trocadores de calor são designados por termos correspondentes às modificações que realizam nas condições de temperatura ou estado físico do fluido de processo. No caso do equipamento, operar com 2 fluidos de processo prevalece, se possível, a designação correspondente ao serviço mais importante. Os trocadores podem ser classificados em resfriador, cooler, refrigerador, chiller, condensador, condenser, aquecedor, heater, vaporizador, vaporizer e evaporador, evaporator. Os trocadores podem ser classificados ainda conforme o tipo construtivo. Olha isso! Meu Deus! Ah, eu esqueci de avisar. Esse computador aí diz que tem um vídeo que vai ajudar mais a gente a entender um pouco, com uns vídeos institucionais, alguma coisa assim, o Big Fone falou. Vamos ver, gente. A troca de calor, né? Ele tem uma serpentina que fala que vai a caldeira, o vapor vai esquentar essa serpentina, né? O exaustor vai estar puxando o ar frio e quando ele chega o vapor que esquenta essa serpentina, no contato do ar frio com o quente, ele vai puxar esse ar frio, no contato com a serpentina ele vai puxar o ar quente para dentro. A gente não pode simplesmente jogar o vapor para dentro da linha, né? A gente não pode fazer isso, por causa também ele vira água, ele condensa, né? Então vai água junto no processo. Então ele vai fazer essa troca, o produto vai estar caindo, já vai entrar em suspensão, né? A força do exaustor e vai secando o produto. Então até no final do processo o produto vai chegar na umidade que a gente vai querer, sabe? Oi pessoal, eu sou a Juliana e eu faço estágio na fábrica de óleo da BRF aqui em Toledo. Agora falando um pouquinho dos trocadores de calor. Os trocadores de calor eles são mais utilizados lá na parte da extração. O primeiro que a gente tem lá, ele é um pré-aquecedor de hexano que é alimentado no extrator. Ele é um trocador casco-tubo. O vapor de água ele passa na carcaça e o hexano ele passa nos tubos. Então ele aquece o hexano a cerca de 55 graus Celsius para entrar no extrator, para fazer a lavagem da massa. Um outro trocador de calor que a gente tem lá, que também é casco-tubo, é lá na parte do DTSE, que eu falei que é o equipamento que recebe a parte sólida do extrator e faz o farelo. O primeiro estágio dele é o estágio de dessolventização. Então lá sai vapor de hexano. Esse vapor de hexano ele tem que ser condensado. Então ele é direcionado para 2 condensadores, que também são trocadores casco-tubo. Só que lá o hexano vapor passa do lado da carcaça e a água gelada passa dentro dos tubos. Aí que está a diferença desse trocador com o pré-aquecedor de hexano para o extrator.
Lá no pré-aquecedor do hexano, o vapor passa do lado da carcaça e quando você abre o trocador para manutenção, você vê os tubos bem limpinhos. A água que passa lá, o vapor d'água, né, ele vem da caldeira, né, ela é uma água tratada e por isso não tem incrustação. Agora lá na parte que o hexano passa do lado da carcaça, ele carrega partículas de óleo junto com o hexano. Então vai gerando tipo uma cola, uma gosma, é bem complicado. O equipamento vai perdendo a eficiência, o equipamento tem que ser retirado, mandado para uma empresa especializada que faça lavagem química para remoção dessa liga, esse negócio assim que fica. Bem complicado mesmo. Para retirada desse equipamento aqui só quando a fábrica para. Meninas, bora começar então. Vamos, tem muita coisa para fazer. Caraca, hein, Ana, que sufoco! Bem, mas agora a gente vai dar uma interrompidinha no video show pra fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já. O seu filtro está com problemas? Você está cansado de encontrar sólidos indevidos em sua água? A Filtrado Separação é a solução. Ela é responsável por oferecer quase todos os filtros top de linha do mercado. Conosco, além dos filtros comuns, você encontra filtros prensa ou ainda filtros movidos por bombas ou compressores por gravidade e força centrífuga. No seu projeto, você pode decidir se seu filtro será a pressão ou velocidade constante. E nossos engenheiros, assim que a decisão for tomada, já estarão a postos para te entregar um produto final top de linha. Venha conhecer a Filtrado Separação e entre para o grupo de clientes mais satisfeitos do Brasil. Bom, e para finalizar o nosso Op Show de hoje, nós vamos para um momento super esperado do programa. E eu digo super esperado mesmo. Nossa convidada de hoje é a queridíssima Patrícia Pilar, que atuou recentemente em Onde Nascem os Fortes, a super série da Globo. Bem-vinda, Patrícia! Meu, não acredito que você tá aqui no estúdio. Ai, nós somos muito fã. Bem-vinda ao Op Show. Muito obrigada pela sua presença. Ana Clara tá aqui também, super sua fã. Então, vamos começar falando sobre o que é Onde Nascem os Fortes, qual que é o enredo da série e tudo mais. Bom, então, a Cássia, ela é uma engenheira química que precisa voltar pro sertão após o desaparecimento do seu filho. E nesse lugar, ela conhece o Pedro Gouveia, que é um empresário visionário. E ele é conhecido como Rei do Sertão. Mas mal sabe ela que esse cara pode estar envolvido no desaparecimento do seu filho. Nossa. E é aí que toda a trama se desenrola. É uma trama bem complicada, parece, né? E eu achei interessante, você falou que ela é uma engenheira química. Você estudou pra fazer esse personagem? Como que foi? Então, meninas, eu tive que pesquisar um pouco sobre a engenharia química para entender como ela funciona, quais são as características de um profissional da engenharia química, como é a sua personalidade, como ele escolheu essa área de atuação para realmente entrar no papel de um engenheiro químico. E essa profissão é uma profissão muito rica em detalhes e cheia de possibilidades. Nossa, que bacana. E nós conseguimos um vídeo que você usou pra fazer a preparação do seu personagem, né? Inclusive é um vídeo bem interessante que mostra o funcionamento de um equipamento que eles utilizam muito na indústria, que é o cristalizador. Acho que a produção vai conseguir colocar aí na tela e a Patrícia vai explicar pra gente enquanto o vídeo roda, pra vocês conseguirem entender melhor. Roda aí, produção. Este é um cristalizador produzido pela GEA, modelo DTB. Este equipamento é diferente, pois é capaz de reduzir a geração de cristais finos por uma combinação de baixo impacto mecânico e baixa destruição térmica. Portanto, a distribuição granulométrica dos cristais, DGC, deve ser controlada e é o objetivo primordial no projeto e operação de cristalizadores. A bomba de circulação de flange inferior controla a circulação diretamente no cristalizador, que por sua vez controla e homogeneiza os graus de supersaturação.
O tubo de aspiração fornece uma direção de fluxo constante para a suspensão que está circulando no cristalizador. Nesse cristalizador, o defletor é projetado para separar os cristais pequenos ou finos de grandes ou grossos. Os cristais pequenos são recirculados como solução em excesso para serem novamente moldados, enquanto os cristais grandes são coletados dentro do cristalizador para maior crescimento. A solução em excesso do defletor, que pode ser chamada de magma, será transportada para o trocador de calor anexado ao cristalizador, pela bomba de circulação externa. No trocador, a solução será superaquecida e os cristais menores serão dissolvidos, ajudando assim os cristais grandes a se tornarem maiores. Basicamente, a cristalização é a formação de partículas sólidas dentro de uma fase homogênea. A neve é um exemplo de cristalização. É fundamental ter um bom rendimento e elevada pureza no processo, mas a aparência e a faixa de tamanho do produto também são significantes. Nossa, muito bacana aprender tudo isso sobre o personagem, né? Sim, valeu muito a pena ter aprendido tudo isso sobre engenharia química. Que legal! E Ana, conta aí pra gente como que tá o Twitter com a presença da Patrícia aqui no Up Show. Tá bombando, gente. Um dos seguidores mandou um tweet aqui com uma perguntinha pra Patrícia. Ele disse que basicamente o projeto de cristalizadores está sustentado no cálculo teórico do rendimento da operação, que é obtido a partir dos balanços de massa, energia e na estimativa da DGC do produto, a partir da cinética de nucleação e crescimento. Ele gostaria de saber quanto ao balanço de energia. Então, o balanço de energia de um cristalizador é muito semelhante ao balanço de energia de um evaporador. Bem, mas esse vai ser assunto para outro Up Show, porque o nosso tempo tá se esgotando, né, Ana? Isso mesmo, gente. O Up Show está ficando por aqui. Muito obrigada, Patrícia, pela ilustre presença. Obrigada pelo convite, meninas. Obrigada, Patrícia. Obrigada por passar a tarde conosco. Espero que você volte mais vezes no programa. E é isso aí, vamos ficando por aqui. Tchau, galera. Tchau. A equipe da Filtrado Separação é a empresa que mais se destaca na aplicação da teoria simplificada da filtração, trazendo sempre os melhores projetos para seus clientes. Temos todos os tipos de filtros que você precisar, conseguindo assim abranger todas as classificações existentes, desde o regime de operação à força motriz. Os engenheiros da Filtrado Separação são especialistas em oferecer filtros a vácuo alimentados pelo fundo, como os rotativos de filtração contínua, ou alimentados pelo topo, como os de mesa, bandeja inclinada e NUT. Esses são os nossos clientes mais satisfeitos. Aí o filtro a vácuo. O leite, na verdade, chega por baixo dele. O filtro, ele é uma tela, né, toda de aço inox. A gente coloca um pano, deixa ele bem vedado para não ter o vazamento de ar. Aí o leite vai pegando nesse filtro, né, vai molhando ele. E o motor do vácuo vai puxando, puxa ele e vai engrossando esse pano com o produto. Não deixa o produto escorrer, sair. Aí ele vai engrossar até um ponto que a gente tem uma faca do outro lado e vai raspando esse produto. Então ali a gente controla já, por exemplo, a umidade do produto. Se o produto está muito molhado, a gente vai mais devagar. Se tiver muito seco, a gente manda mais produto para a linha de secagem, que já é praticamente a parte final do... O primeiro filtro que a gente tem é o filtro de mangas e ele é empregado no sistema de exaustão da preparação de grão. Esse sistema de exaustão, ele começa a ser ligado lá no moinho quebrador, passa pelas peneiras, pelos laminadores, e ele é ligado a um filtro de mangas. Esse filtro de mangas, ele é uma câmara que tem as mangas ligadas, né? E nessas mangas é feito vácuo dentro dessas mangas. Então, ele vai retendo os finos que sobram dessa parte de preparação, que gera muito fino e muita poeira. E esse vácuo vai retendo esses finos nas paredes das mangas. Essas mangas, a gente tem dois tipos lá. A gente tem as mangas lisas, que elas duram cerca de 2 a 3 meses, e as mangas sanfonadas, que elas duram mais tempo, elas duram cerca de 6 meses, só que elas são muito mais caras. Os finos vão sendo retidos na parede externa dessas mangas e a gente pode aplicar o contrafluxo nessas mangas, que é um soprador, e esses finos caem das paredes externas e são coletados na parte de baixo do filtro. Porém, como a soja ela é uma oleaginosa, de alguma forma é levado partículas de óleo para as paredes dessas mangas. Então a gente não consegue reaproveitar essas mangas. Sempre quando a gente troca aí, a gente joga fora essas mangas, a gente coloca nova.
porque por mais que você lave a manga ela não tem a mesma eficiência. É um equipamento muito bom, muito interessante, ele é bem fácil da manutenção dele, as mangas são bem fáceis de serem trocadas. Outro filtro que a gente tem é lá na saída do extrator, que é um filtro de micela. Ele é um filtro, ele é uma telinha bem fininha de metal, e ele também é muito importante porque ele não permite que os finos que restaram na massa expandida, ele não permite que esses finos vão para a destilaria. Se esses finos chegam na destilaria, é um problema muito grande, porque gera incrustação nas paredes internas da destilaria.